Beleza, gente? Questão 28 para encerrar a física de 2023. Temos um gráfico aqui, é uma curva de aquecimento, está dentro de calorimetria. Um sólido de massa 100 gramas, já coloquei a massa aqui, é aquecido sob pressão constante, superior à do ponto triplo, conforme figura abaixo. A partir da curva de aquecimento do sólido, assinale o que for correto. Vamos verificar aqui, ó. 0,1. O calor específico do sólido é de 0,025 calorias grama grau Celsius. Então, ó, primeiro, o calor aqui foi dado em calorias. Posso utilizar essa unidade. A temperatura foi dada em graus Celsius, beleza? E aqui, ó, o calor específico está sendo solicitado em calorias por grama grau Celsius. Grama, então eu posso utilizar o número 100. Quando ele pede calor específico, o calor específico está associado à equação do Ki-macete, ou seja, mudança de temperatura. Se fosse quantidade de calor latente, aí seria nessa linha aqui, ó, que é de transformação. Mas como ele quer, ele fala que é um sólido e ele quer o calor específico do sólido, então vou repetir. Como ele fala calor específico, nós estamos falando de aquecimento. Então aqui, ó, dessa curva. Se ele perguntasse, solicitasse o calor específico do líquido, seria nessa curva. E se ele perguntasse, então, calor latente de fusão, seria esta curva aqui, tá? Então vamos lá, 0,1. Quantidade de calor sensível, Ki-macete. Ó, para sair da temperatura de 40 graus Celsius e chegar na temperatura de 80 graus Celsius, ele absorveu, então, de 0 a 100, ele absorveu 100 calorias. Então, vou escrever aqui, ó, 100 calorias. Isso é igual a massa, 100 também, calor específico, que é o que nós precisamos calcular, variação da temperatura. A variação da temperatura é a temperatura final, 80, menos a inicial, 40. Vamos colocar aqui, ó. Então, final 80 menos 40. 100 corta com 100. Vai sobrar aqui 1 igual a 1 vezes calor específico vezes 40. Tá, então vai ficar 1 igual 1 vezes C é C. Sobrou 40. 40 que multiplica o C vai passar aqui para baixo, dividindo. Logo, calor específico é igual. Se fosse 1 dividido por 4, 0,25. Como é 40, 0,025 calorias por grama grau Celsius. Está aqui o calor específico, que, se eu não me engano, é exatamente isso que ele fala na 0,1. A 0,1 está verdadeira. 0,2. O calor latente de fusão do material é de 3 calorias por grama. Então, eu preciso calcular o calor latente, que é o L. O calor latente nós vamos calcular nesta etapa aqui, ó, de B a C. Então, vamos fazer uma divisãozinha. Ki-mole. Ki-macete, variação de temperatura. Ki-mole, transformação de estado físico. Do ponto B ao ponto C, você saiu de 100 calorias até 300 calorias. Então, quantas calorias foram absorvidas nesta etapa? De 100 a 300 foram absorvidos 200 calorias. Então, nós vamos colocar 200 igual a massa, que vale 100, é a mesma massa, vezes L, que é o calor latente de fusão. 0, 0, 0, 0, L vezes 1 é L, então sobrou aqui o L, que é o calor latente, vale 2 calorias por grama. Se você olhar aqui na 0,2, está falando que é 3, está falso. Seria 0,3 se você pegasse de 0 a 300, mas não pode, porque de 0 a 100
nós temos variação de temperatura e apenas de 100 a 300 a transformação de estado físico. Então a 02 está o quê? Falsa. 04, vamos deixar aqui bonitinho, ó, o calor latente de fusão. 04. Entre os pontos B e C da curva, há a coexistência das fases sólida e líquido. Sim, gente. Ó, do ponto A até o ponto B é o estado sólido. Quando chega no ponto B, veja que a temperatura fica constante, ou seja, transformação de estado. Aqui nós temos estado sólido e líquido ao mesmo tempo, coexistindo, né? E do ponto C ao D, né, para frente, o estado líquido apenas. Então a 04 está verdadeira. E por último a 08. De acordo com a figura, a temperatura de fusão do sólido é de 80 graus Celsius? Sim, porque quando chega em 80 graus, começa a acontecer então a transformação. Então a 08 é verdadeira. Então como correta, aqui nós temos a 08 mais 04 vai dar 12, mais 1, 13. Então a soma 13 aqui dessa questão. E terminamos a física de 2023. Aguardo vocês na química, questão 29.